Vamos lá, assim na tua memória, qual foi a prova mais difícil para ti? Deixa-me ver, mais difícil. Yeah. Aquela que tu foste tipo mesmo. Yeah. Sabes, posso, mais difícil, mas uma mais difícil eu posso, não tenho em mente, mas Ok. a prova, tenho duas em que eu estive extremamente nervoso. Ok. Foi a minha primeira Olimpíada, Ok. então em Atenas, Posso a minha imaginar. primeira participação nos Jogos Olímpicos. Eu tinha o Angelo Taylor, que foi o campeão olímpico em 2000, em Sydney. Ele estava na minha série. Yeah. E pensando que não, quando eu corri os Jogos Africanos em Maputo em Em 2011, casa. em casa, porque estava muito nervoso, porque era a expectativa de que eu tenho que trazer o ouro Isso para para casa. casa. E eu estava à frente e perdi concentração. Bati na última barreira, quase fui ao chão. E eu vejo que estou a perder as forças. E depois veio, acho que foi o atleta da Algéria, e ele me passou mesmo na meta. Na meta. Exato. Caramba. Mas essas duas eu estava extremamente nervoso. Yeah. Extremamente nervoso. Mas explica-se. Numa estavas com o atual campeão Nossa. e a outra estavas em casa. Não só. E não é só o atual campeão. Nunca corri num estádio com mais de 1000. Porque isso é na escola, né? Que tu fazes Isso. na escola. Nem quando eu fui para o meu campeonato. Não. Sim, nem quando eu fui para o campeonato de júniores na Jamaica. Minha primeira prova por Moçambique Yeah. foi na Jamaica. Ok. Internacional, né? Yeah. Porque corri na África do Sul, mas não corri na África do Sul, Ok. mas pela província, campeonato Ok. nacional. Depois Isso. depois a minha mãe veio para aqui, porque os sul-africanos têm esse sistema de seleção. Ok. Eu fui selecionado para correr pela África do Sul, Então- depois para o Campeonato Mundial de Júniors na Jamaica, e eles Yeah. depois dizem: não, este miúdo não é sul-africano. Isso. E é aí onde depois eu vou ir. Então, eu acho que tinha mais de 20 mil pessoas. Então, tu olhas para aquele estádio, Uau. tu ficas a pensar: vou bater a barreira, não vou bater a barreira. E depois o pensamento foi como. Porque eu também levei a bandeira na cerimónia de abertura. Yeah. E depois foi aquilo: será que vou tropeçar? Será que. E se eu espirrar quando a cama estiver à minha frente? E depois tens tanta coisa a andar Tanta pela muita coisa capoeira, ao mesmo muita tempo. coisa. E o coração a bater de tal forma. Então, essas duas. Pá, Yeah. essas duas, yeah. Muita ansiedade. Muita, Acaba muito atrapalhando mesmo. um Exato, pouco. exato. Mas é nice ao mesmo tempo. É nice. É uma daquelas coisas que tu depois pensas, tipo, porra, valeu a pena. Exato. Cada sensação, cada emoção daquele tempo, daquele Isso. dia, fez o dia. Exato. E depois tu aprendes com aquilo. Estás a Yeah. ver? Não quer dizer que é algo mau. Isso. Tu aprendes. Depois na próxima tu aprendes a controlar. Yeah. Exatamente. Pode até aparecer, mas tens melhor controle das emoções. Exatamente. Yeah. Exatamente. Boa. Exatamente. That's good. Percebeste, Tomás? Não podes ficar nervoso, Tomás. Estás sempre a aprender, Tomás. A segunda vez é mais fácil que a primeira. Perceberam? A segunda vez é sempre mais fácil que a primeira. Disse aqui o nosso campeão. É verdade. Boa. Será que existiu alguma fase da tua vida em que tu tenhas pensado, tipo, no auge da tua carreira, tu tinhas pensado em desistir por algum motivo? Com certeza. Qual foi nesse momento? Sabes, eu fiz... Foi no início. Foi Ok. no início. Tá, então, fiz o 2004. Uhum. E depois... É duro treinar. É, eu que o digo. Para tu seres um atleta de alto rendimento, tens um investimento muito grande. Mas Yeah. muito grande mesmo. E foi difícil. Não digo que foi fácil. E... para eu conseguir os mínimos, porque 2004 eu fui sem mínimos. Ok. Eu fui pelo wildcard ou pela boleia, como nos O dizemos que é essa aqui. coisa de mínimos? Vamos lá explicar para o pessoal lá de casa.
tu tens de fazer um certo tempo Tempo. para poder estar por mérito nos Jogos Olímpicos. Isso. Então, eu tive em 3 edições por mérito e uma delas eu estava em wildcard. Então, o wildcard, eles escolhem, ou o Comitê Olímpico e a Federação de Atletismo escolhe um atleta que está a sobressair Isso. para representar o país, vá lá, nos Jogos Olímpicos. Ok. Ou neste caso também tu podes, salvo erro, acho que podes levar, acho que agora diminuíram a cota, né? Tu podes levar só um atleta com wildcard Ok. para o Campeonato do Mundo, mas para os Jogos Olímpicos acho que ainda continuam com um masculino e um feminino. Ok. Então em 2004 a Lourdes qualificou e depois eu fui o masculino. Ok. E só qualificando é que tu podes ter mais atletas. Então, se eu vou pelo wildcard, no caso de 2004, mais nenhum masculino pode ir. Podia ir, yeah. Então, mas em 2008 eu qualifiquei, mas se tu fazes a qualificação, tu também podes ir. Ok. Mas só o máximo de 3 atletas por modalidade. Oh lá lá. Exato. Yeah. Então, tu não podes meter 8 atletas nos 100 metros. Eles só 3. Yeah, restringe o número. Senão as nações como os Estados Unidos, a Jamaica, Ah, sim. eles vão preencher aquilo nas séries. E depois tu vais ver uma semifinal só Estados Unidos contra a Jamaica. Yeah. Perdi a graça. Exatamente. Então é 3 atletas por modalidade. E antes tinhas o sistema A e o sistema B. Isso. Se um atleta qualificasse sistema B, também fechava. Yeah. Mas se faz o sistema A, os outros aí têm que fazer o sistema A. Ok. Um atleta com o tempo B não vai. Não pode. Não pode. Ok. Então, vamos lá ver. O tempo A seria o melhor e Exato. o B o segundo melhor. Isso. Então, Ok. em 2008, quando eu qualifiquei, qualificação A era 49,20. Ok. Qualificação B, 49,50. Eu fiz 49,12, Ok. que foi o A. E se um outro masculino quisesse fazer barreiras, tinha que fazer a qualificação A. Ok. Mas se tu queres fazer os 100 metros, tu podias fazer a qualificação B para os 100. Aí tu podes Sem ir, stress. mas é um só. Ok. Tu fazes o B, mas ninguém Mas pode ir. ninguém entra. O Tomás faz o B para o salto em comprimento, mas Yeah. ninguém vai. Mas se o Tomás faz o A, os outros têm que fazer A para poder ir. Ah, ok. Exato. Percebido. Exato. Percebido. Eu só ainda não percebi o que é que teria te desmotivado. Epá, porque foi difícil. Tá? Yeah. Foi muito difícil também. Eu estava no centro de alto rendimento, onde eles tinham academias. Ok. E eu estava um bocadinho sozinho. Então, eu tive que escolher o meu treinador, tive que falar com os colegas para ir para o treino. E os colegas naquela altura que estavam na natação, eles estavam ali mesmo. Yeah. E eles tinham uma academia de natação. Então tu estavas praticamente desamparado. Exatamente. Então, foi muito esforço, foi andar para o treino, foi muito sacrifício. Depois tu ficas a pensar, será que vai compensar? E depois qualifiquei, boa, quero continuar. Yeah. Mas em 2008 depois eu tive um problema da tiroide. Eu já não tenho a minha tiroide. Ok. Então, de 2008 a 2010, quase 2 anos, Yeah. eu batalhei para ter os meus níveis de sangue normal. Yeah. E isso aí depois tipo, põe, será que vale a pena continuar? Será que não? Melhor investir o meu tempo no estudo. Yeah. Porque tudo que tu fazes como um atleta profissional é tempo. É tempo. É tempo. Tempo para ir ao ginásio. Yeah. Tempo para ir à pista. Vamos tempo lá. de massagem. Vamos lá aproveitar essa deixa e explicar, vamos lá, taxativamente, como é que é ser um atleta de alto rendimento, no teu caso. Num dia, em fase de preparação, como é que é a tua rotina? É o acordar. Ok. Eu acordo sempre, tenho que acordar no 2 a 2 horas e meia antes do meu treino. Ok. Ou quase 3, né? Uhum. Eu comia algo leve, dependendo se é pista de manhã ou ginásio de manhã, depende, não é? Ok.
mas é 3 horas antes acordar, que é para o teu sistema acordar. Isso. Não é acordar daqui a meia hora, depois logo correr. Yeah. Não vais ter o mesmo desempenho. Então é 3 horas antes acordar, treino. Depois depende do treino, né? Vá lá, se eu tivesse um treino intensivo, depois do treino era a minha massagem, logo, gelo, depois de gelo, massagem, Yeah. almoçar. Bom, deixa ser mais explícito. Acabava o treino, tinha o meu post-workout, né? Ok. Porque tu tens que começar logo com a recuperação. Isso. Exato. Então, A recuperação comia- já exato. começa com a alimentação. Exatamente. Então, era comer algo leve, ou o shake, né? Ok. Que é a proteína, que é o mais conhecido, e Yeah. dá para tu teres uma hora e meia antes de almoçar. Então, aquilo acaba o treino, quando estou no gelo, estás a tomar o teu shake, Yeah. massagem, depois da massagem, 1 hora tens de descanso, Ok. né? Almoçar, depois Normalmente o que é que almoças nessa altura? quando é treino assim muito intensivo, a nutricionista sempre dizia come proteína, né? Yeah. Proteína com carboidratos, né? Porque Yeah. isso é que transporta, Energia. né? Exato, transporta. Que é para eu poder ir ao ginásio também. Para Então, fazer musculação. exato, Ok. exato. Depois era aquele período, mais um bocadinho de descanso, meia hora, ginásio, o tempo está a passar, né? Depois do ginásio, lá por volta das 15, 16 horas, ginásio. Depois do ginásio. E teu treino de musculação, como é que era nessa altura? ah, Muita carga, pouca carga, muitos exercícios combinados. Depende da época, né? Se nós Ok. estamos da época de preparação, Uhum. epá, não sei como explicar em português, mas muitas repetições, Uhum. exato, muitas combinações. Então era quando é na época de Então a ideia de seria. preparação, era sempre pernas, Yeah. né? Pernas, braços, ou upper body, lower body, upper body, né? Ok. Yeah. Pernas, braços. Uhum. Depois outra combinação, pernas, braços, outra combinação, pernas, braços, Ok. com repetições de, vá lá, eu fazia ginásio 3 semanas de ginásio, 1 semana de descanso. Ok. Então, Uma semana sem fazer nada dentro do ginásio, nada de musculação. Depois das 3 semanas. nada também não, né? Mas Yeah. era mais, entrávamos para fazer body weight, para fazer a regeneração. regeneração, Exatamente. Então, eu fazia, na primeira semana, era tipo 15 repetições, Uhum. 3 séries. Ok. Segunda semana, 12 repetições, Uhum. 4 séries. 4 séries. E depois, última semana, 5 séries, 8 repetições. Então, era assim. Depois era coisa de regeneração.